sobre a Bíblia. Comentário. Eu acho que em seus vídeos falando do Evangelho você não deveria se identificar como palestrante empresarial, autor, evangelista, influenciador digital com mais de 500 mil seguidores no YouTube, e sim primeiramente como evangelista. Resposta. Bom, eu evito de propósito qualquer identificação ou título que pareça que eu seja membro de alguma denominação religiosa, de algum sistema, de alguma instituição, ou que eu tenha algum cargo nessas instituições, do tipo evangelista, missionário, pastor, bispo, reverendo, doutor em divindade, etc. O mundo está cansado desses títulos, que nada querem dizer se a pessoa não tiver recebido um dom do próprio Cristo. Pode até ter aparência de espiritualidade no tratamento, como também tem os pronomes usados nas reuniões de ministros e de outros dignatários do mundo político. Eles se tratam por Vossa Excelência daqui, Vossa Excelência dali. Eu nunca me esqueço do que aconteceu numa cidade vizinha aqui da minha, de Limeira, numa reunião da Câmara dos Vereadores. Numa discussão acalorada entre dois vereadores, sem se esquecer de usar o Vossa Excelência, pronome de tratamento utilizado nos tratamentos cerimoniosos e respeitosos a pessoas com alta autoridade, como o presidente da República, ministros, senadores, deputados, embaixadores, etc. Então, um vereador dirigiu-se ao outro dizendo assim: Vossa Excelência, dá uma no casco e outra na ferradura. E aí o seu colega respondeu: também, Vossa Excelência, não para de mexer o pé? Outra razão é evitar que alguém não me ouça, ou deixe de me ouvir, por estar cansado das vigarices encontradas hoje no mundo religioso. E fique pensando com seus botões assim: será que esse Mário Persona é o tolo que dá dinheiro aos mercadores da fé? Ou ele é aquele que recebe o dinheiro dos tolos? Uma vez eu conheci um missionário que se dedicava a evangelizar judeus. Ele era parte de uma missão, de uma instituição que pregava o evangelho a judeus. E ele me ensinou que ele precisou abrir uma firma de representação comercial para poder se apresentar aos judeus como representante comercial. Ele efetivamente representava um produto e no seu cartão estava escrito representante comercial, empresa, produtos tais ou empresa tal. E não tinha algo do tipo missionário, evangelista, pastor ou coisa semelhante. Segundo ele, alguém que se apresente com um título eclesiástico a um judeu irá imediatamente conhecer a nuca do seu interlocutor, e o judeu vai se virar e ir embora, né? Que dará as costas a ele. O judeu irá deduzir que você faz isso por dinheiro. Daí ele precisar exercer uma profissão secular para evangelizar judeus. Então, embora eu não seja especialista em evangelizar judeus, eu sou mesmo um palestrante, um consultor empresarial, e por isso é assim que eu me apresento. Sou uma pessoa comum, não sou um líder eclesiástico, não tenho faculdade de teologia, não tenho nada disso. Sou uma pessoa como qualquer outra. Pergunta. Em Romanos 1,31 diz que os seres humanos, em sua rebelião contra Deus, seriam nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, etc. Poderíamos incluir na expressão infiéis nos contratos o grande número de divórcios que vemos hoje? Resposta. O capítulo 1 de Romanos mostra as muitas consequências de os homens terem se rebelado contra o seu Criador. E certamente a infidelidade nos contratos seja uma dessas consequências. Sejam quais forem esses contratos. Isso se inclui na atitude de rebelião humana. A semelhança de 2 Timóteo 3, que fala dos homens que professam ser cristãos, nesta lista aparece também sem afeição natural, que tem a ver com a crescente defesa do aborto. O que é isso? Falta de afeição natural. Os homens não têm mais afeição natural. Os animais protegem suas crias, mas os seres humanos são piores que os animais ao fazerem campanha em prol da morte de suas crias. Veja só que loucura. Mas voltando à sua pergunta, a infidelidade nos contratos também fala da facilidade com que hoje as pessoas se divorciam, quando um ou os dois cônjuges são infiéis e permanecerem no contrato que um dia fizeram entre si, deixa de ser importante. Os votos de viverem juntos até que a morte os separasse, não é? Virou piada no mundo moderno, onde a individualidade egoística é cada vez mais valorizada em detrimento dos relacionamentos longos. E é por isso que cada vez mais as pessoas preferem a companhia de cães e gatos, que possam dominar, adestrar e dispor deles como quiserem. Quando não quiserem mais, mandam o veterinário sacrificar. Provérbios 18:1 diz: busca seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria.
A separação e o isolamento é a marca de uma humanidade cada vez mais individualista, que não cumpre contratos e promessas que venham a colocar em risco a sua própria independência, a sua própria individualidade. Então, realmente, essa é a decadência da espécie humana. Pergunta: devo considerar o presidente da República e aqueles, principalmente os ricos, que o apoiam, como sendo anticristos? Eu pergunto isso pois todas as reformas até aqui aprovadas estão a destruir a vida de muitos cristãos e incrédulos, com muitos deles passando fome ou nunca conseguindo se aposentar. Nas décadas de 80 e 90, meus avós trabalhavam 12 ou mais horas por dia em um engenho de cana-de-açúcar, e uma das coisas que sempre ouvi deles é que rico no Brasil odeia pobre. Hoje eu percebo que essa declaração está se tornando cada vez mais correta. Hoje eu estou numa universidade pública e logo agora muitos querem que ela seja privatizada. Seriam esses anticristos que buscam destruir a vida de cristãos? Resposta: eu acho que a sua visão está bem estreitada pelos acontecimentos no Brasil. Sabia que existem cristãos no mundo todo passando por diferentes experiências, que incluem pobreza, fome e sofrimento? O cristianismo não tem nada a ver com política partidária, mas com as coisas relacionadas ao céu. No mundo tereis tribulações, disse o Senhor, mas eu venci o mundo. Seriam anticristos os ricos que se prontificaram a sepultar o corpo de Jesus? Porque o Evangelho deixa muito claro que eram dois homens ricos, José de Arimateia e Nicodemos. Você acha que se chamaria eles de anticristos? Não caia na conversa da esquerda, que prega isso, mas quando está no poder, o que mais quer é luxo. Em 1 João 2,18 diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são de todos de nós. Portanto, anticristos são falsos mestres que apresentam um falso Cristo e um falso Evangelho. Hoje existem muitas seitas que negam a Cristo. E todas elas dão testemunho do fato de que a vinda do Salvador está próxima. Não que elas testemunhem, mas a existência delas deixam claro que a vinda do Salvador está próxima. Esses falsos mestres eram cristãos professos, que antes se associavam com o ensino dos apóstolos, sem jamais terem nascido de novo. No entanto, no coração, eles não eram verdadeiros crentes, e mostraram isso saindo da comunhão dos santos, é o que João está falando aqui. O apóstolo João explica: se fossem de nós, ficariam conosco. Aqui nós aprendemos que a verdadeira fé sempre tem a qualidade de permanecer na sã doutrina. Se um homem realmente nasceu de novo, ele seguirá para o Senhor. No Senhor e para o Senhor. Não significa que somos salvos perseverando até o fim. Não, nada disso. Mas sim que aqueles que perseveram até o fim são realmente salvos. Os falsos mestres saíram para que se manifestassem que nenhum deles era dos nossos. Pergunta: Daniel 11:37 diz que o anticristo não terá afeição por mulher. Poderia-se dizer que ele será homossexual e por isso todo esse alvoroço em torno desse tema nos nossos dias? Resposta: talvez a expressão seja mais para identificá-lo como não sendo o Messias enviado a Israel, pois todo israelita jamais deixaria de respeitar o Deus de seus pais. E o sonho de toda mulher israelita era de ser mãe do Messias. Daí os cânticos de Isabel e Maria fazerem tanto sentido em Lucas 1:41. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? William Kelly comenta sobre isso a respeito do anticristo, dessa expressão que você mencionou. Ele não respeitará o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. A expressão o desejo das mulheres, claramente, a meu ver, refere-se a Cristo. Que esse era o desejo das mulheres israelitas. Aquele por quem todos os judeus aguardavam e cujo nascimento deve ter sido acima de todas as coisas desejado pelas mulheres judias. É claro pela conexão que esse é o verdadeiro significado, pois isso ocorre entre o Deus de seus pais, ou Jeová, e qualquer Deus, fazendo diferença entre uma coisa e outra. Nada é menos provável do que se tivesse apenas se referido a relações naturais ou sexuais, que teria sido colocado dessa forma. Nada indica que
Seria esse o caso. Mas vamos apenas entender que a profecia diz respeito a Israel e sua terra. E tudo ali é muito claro. Ele não deve respeitar o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. Cristo se distingue do Deus de seus pais, talvez porque o Filho estava para se encarnar. Mas Cristo é considerado nada mais do que o Deus de seus pais. Uma expressão, aliás, que implica que ele mesmo é um judeu. É o Deus de seus pais. O anticristo, né? Ele é um judeu, será um judeu. Pois ele se engrandecerá acima de tudo. Mas em sua propriedade ele honrará o Deus das forças. Não é que ele avance como Antíoco, tentando forçar o Júpiter Olimpo sobre os judeus, mas ele adota uma nova superstição. Isso também refuta a referência ao rei Sírio, que era um gentil. Aqui é um judeu que tomará o lugar do Cristo, e que, é claro, não se preocupa nem com o verdadeiro Cristo, nem com Jeová. É um personagem que se exalta, que se opõe ao Deus verdadeiro, ou seja, que igualmente põe de lado as superstições dos homens e a fé do povo de Deus. A exaltação própria é sua característica marcante. Mas isso não é tudo. O anticristo será infiel. Mas não apenas infiel. Ele terá rejeitado o Deus de Israel e o Messias. Ele também não honrará nenhum dos deuses dos gentios. Mas mesmo este homem, embora se coloque como o verdadeiro Deus na terra, terá, apesar de tudo, alguém a quem ele se curva, e faz com que outros se curvem junto com ele. O coração humano, mesmo no anticristo, não pode prescindir de um objeto de idolatria. Visite Respondi.com.br.